A dor causada por feridas emocionais e relacionamentos difíceis é uma experiência universal. Seja por traições, palavras duras, abandono ou injustiças, essas feridas podem deixar marcas profundas em nossa alma, afetando nossa capacidade de confiar, amar e seguir em frente. Em meio a essa dor, é comum questionarmos: onde está Deus nisso tudo? Ele vê o que estou passando, e o que Ele fará com aqueles que me machucaram? A boa notícia é que Deus não ignora nossas dores. Ele não apenas as vê, mas também tem um plano para lidar com aqueles que nos ferem. A Bíblia e a teologia nos oferecem insights profundos sobre como Deus equilibra justiça e misericórdia em sua maneira de agir. Ele não é indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, Ele está profundamente envolvido em nossa história, trabalhando para restaurar o que foi quebrado e trazer redenção até mesmo a situações mais dolorosas. Uma das verdades mais consoladoras da fé cristã é que Deus não apenas vê nossas lágrimas, mas também as valoriza. Em Salmo 56, versículo 8, lemos: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Essa passagem revela um Deus que está atento aos detalhes mais íntimos de nossa dor. Ele não apenas observa de longe, ele registra cada lágrima, cada ferida, cada momento de angústia. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem não entender a profundidade de nossa dor. Podemos ouvir frases como supere isso ou não foi tão grave assim, o que pode nos fazer sentir invalidados e sozinhos. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus nunca minimiza nosso sofrimento. Ele o reconhece e o leva a sério. Martinho Lutero, em seu livro Comentários sobre os Salmos, reflete sobre essa verdade de maneira profunda. Ele escreve: As lágrimas dos justos são preciosas aos olhos de Deus. Lutero destaca que Deus não apenas vê nossas lágrimas, mas as guarda como um tesouro. Isso significa que nossa dor não é em vão, ela tem significado e valor diante dele. Essa compreensão nos leva a um lugar de confiança. Podemos entregar nossas dores a Deus, sabendo que Ele não apenas as conhece, mas também age em nosso favor. Ele nos justifica, ou seja, Ele nos defende e nos restaura, mesmo quando nos sentimos injustiçados ou incompreendidos. Aplicar essa verdade em nossa vida significa abrir mão da necessidade de provar nossa dor aos outros ou buscar justiça por nossas próprias mãos. Em vez disso, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele é o nosso defensor, aquele que nos justifica e nos restaura. Um dos aspectos mais desafiadores de lidar com feridas emocionais é o desejo natural de justiça. Queremos que aqueles que nos machucaram sejam responsabilizados por suas ações, e pode ser difícil entender por que Deus permite que pessoas que causam dor continuem aparentemente impunes. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus age com perfeito equilíbrio entre justiça e misericórdia. A justiça de Deus não é como a justiça humana, que muitas vezes é falha e movida por emoções. A justiça divina é perfeita e está sempre alinhada com seu amor. Em Romanos 12:19, somos lembrados: não se vinguem, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso nos mostra que Deus não ignora o mal, mas também não age de forma impulsiva. Ele trabalha em seu tempo e de acordo com seus propósitos. Martinho Lutero, em seu livro A Liberdade do Cristão, oferece uma perspectiva profunda sobre a justiça de Deus. Ele escreve: a justiça de Deus não é para nos condenar, mas para nos libertar. Lutero enfatiza que a justiça divina não é um fim em si mesma, mas um meio de restaurar e redimir. Isso significa que, ao lidar com aqueles que nos machucam, Deus não está apenas interessado em punir, mas também em transformar e reconciliar. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia pode ser difícil de aceitar, especialmente quando estamos no meio da dor. No entanto, confiar no timing e nos métodos de Deus é essencial para nossa paz interior. Ele vê o quadro completo e age de maneira que, no final, tudo contribua para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Aplicar essa verdade em nossa vida significa abrir mão do desejo de vingança e confiar que Deus fará justiça no tempo certo. Isso não significa que devemos ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu, mas sim que podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Ele é o juiz perfeito, aquele que conhece os corações e age com justiça e amor. O perdão é um dos temas mais desafiadores e transformadores da fé cristã. Quando alguém nos machuca,
a ideia de perdoar pode parecer injusta ou até impossível. Afinal, como podemos perdoar alguém que nos causou tanta dor? No entanto, a Bíblia nos ensina que o perdão não é uma negação da dor, mas uma resposta à graça de Deus que já recebemos. Em Colossenses 3:13, lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, se algum de vocês tem queixa contra alguém. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse versículo nos lembra que o perdão não é opcional, é um mandamento baseado no exemplo de Cristo. Ele nos perdoou de maneira radical e incondicional, e somos chamados a fazer o mesmo. O perdão, no entanto, não significa que devemos ignorar a gravidade do que aconteceu ou permitir que abusos continuem. Pelo contrário, o perdão é um processo que envolve reconhecer a dor, entregá-la a Deus e escolher liberar o ressentimento e o desejo de vingança. É um ato de fé, no qual confiamos que Deus cuidará da justiça e nos ajudará a curar. Um dos aspectos mais libertadores do perdão é que ele beneficia tanto o ofendido quanto o ofensor. Quando perdoamos, nos libertamos da amargura e do peso emocional que o ressentimento carrega. Como diz Efésios 4:31-32, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aplicar essa verdade em nossa vida significa buscar a ajuda de Deus para perdoar, mesmo quando é difícil. Podemos começar com uma oração sincera, pedindo que Ele nos dê a força e a disposição para liberar o perdão. Também é importante lembrar que o perdão é um processo, e não um evento único. Podemos precisar perdoar repetidamente, à medida que a dor ressurge, mas cada passo nessa jornada nos aproxima da cura e da liberdade. Uma das promessas mais poderosas da fé cristã é que Deus não desperdiça nossa dor. Ele é especialista em transformar aquilo que era destinado a nos destruir em algo que pode nos fortalecer e até mesmo abençoar outros. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isso significa que, mesmo nas situações mais dolorosas, Deus está trabalhando para trazer algo bom. Quando passamos por feridas emocionais ou relacionamentos difíceis, é natural nos perguntarmos: por que isso aconteceu comigo? Embora nem sempre entendamos os motivos no momento, a Bíblia nos ensina que Deus pode usar nossas experiências para nos preparar para um propósito maior. Ele nos molda através da dor, desenvolvendo em nós características como compaixão, resiliência e empatia. Um exemplo claro disso é a história de José no Antigo Testamento. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José experimentou uma série de feridas profundas. No entanto, no final de sua jornada, ele pôde dizer a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Deus usou as experiências dolorosas de José para posicioná-lo como um líder que salvou muitas vidas durante um tempo de fome. Da mesma forma, nossas feridas podem se tornar ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Quando permitimos que Ele cure nossas dores, podemos usar nossas histórias para consolar e encorajar outros que estão passando por situações semelhantes. Como diz 2 Coríntios 1:4, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aplicar essa verdade em nossa vida significa abrir mão da visão limitada de que a dor é apenas um fardo e começar a enxergá-la como uma oportunidade para crescimento e serviço. Podemos perguntar a Deus: como o Senhor pode usar essa experiência em minha vida? Como posso ajudar outros que estão passando por algo semelhante? Quando fazemos isso, nossa dor ganha um novo significado, e nos tornamos instrumentos de esperança e cura nas mãos de Deus. Ao longo deste estudo, exploramos como Deus lida com aqueles que nos machucam de maneira justa e amorosa. Vimos que Ele conhece profundamente nossa dor, age com equilíbrio entre justiça e misericórdia, nos ensina a perdoar e transforma nossas feridas em propósitos significativos. Essas verdades nos lembram que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle e trabalha para o nosso bem. Confiar no processo de Deus nem sempre é fácil, especialmente quando a dor ainda está fresca ou quando a justiça parece tardar. No entanto, a Bíblia nos assegura que Ele é fiel e que seus planos são perfeitos. Podemos descansar na certeza de que Ele cuida de nós e de que nenhuma lágrima é desperdiçada em suas mãos. Se você está lidando com feridas causadas por alguém, lembre-se,
Você não está sozinho. Deus vê, entende e age em seu favor. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim, como um lembrete de que Ele está ao seu lado em cada passo da jornada. Que Deus nos fortaleça e nos guie, para que possamos confiar nele em todas as situações. Amém. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar.